Olá, amigos do BeefPoint, aqui é o Miguel Cavalcante e o André Camargo, fazendo nosso primeiro vídeo, apresentando as principais notícias e artigos do BeefPoint, lendo algumas cartas. Uma outra notícia que a gente publicou hoje, que é interessante colocar, é que a Austrália aumentou a exportação de gado em pé, de boi vivo, para a Indonésia, né? Então isso é um tema aí que vai e vem sendo comentado na pecuária de corte brasileira, no BeefPoint, vem sendo discutido, uma série de setores, em especial o setor frigorífico, em algumas regiões, contra a exportação de gado em pé, mas que isso é uma realidade não só no Brasil, e a Austrália tem uma longa tradição nisso aí, então é mais um destaque. Para finalizar o nosso programa de hoje, a gente escolheu aí com eu e o André duas cartas, ou na verdade 3 cartas, né? 3 cartas bacanas que a gente recebeu recente, que ele vai ler para a gente aí, que são interessantes aí para dar um destaque maior nessa contribuição, participação, debate que os leitores fazem no BeefPoint. É uma coisa que a gente gosta muito de frisar, é que o BeefPoint ele é cada vez mais feito por quem leu o site, por quem lê o portal, por quem comenta, participa e ajuda informando. Então, se você tem algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, ou até mesmo alguma informação que você quer passar para a gente, manda para a gente. Isso é muito útil e ajuda a fazer um bom trabalho. Bom, a gente separou aqui algumas cartas, né, que eu vou ler para vocês, né. As 2 primeiras são foram enviadas para o editorial do Miguel, né, e o editorial do mês passado, que fala sobre associações de pecuaristas, questionando como deve ser feito, se essa é uma boa oportunidade, uma boa ideia, né. A primeira carta que a gente separou é do Alexandre Scaff Raff, de Campo Grande. Ele é vice-presidente da Associação do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, né. Bom, ele começa a carta assim, de uma maneira bem descontraída, dizendo que ele vai trazer alguns dados aí para os sonhadores da pecuária, né. Ele mostra alguns dados da Novilho Precoce MS, que já tem quase 10 anos, né, que está funcionando, e ela possui 200 produtores ativos e um abate em média de 50 mil animais por ano. Ele ressalta que a partir de 2009 eles estão querendo aí aumentar isso para chegar num número de 70 mil animais, né. Bom, ele lembra que a associação conseguiu aí, através de parcerias com a frigoríficos, redes de varejo, um prêmio para os seus produtores que vai de 2% até 10% de bônus na hora da venda, né? E ele fala assim, a associação tem uma estrutura enxuta e possui um corpo técnico que vai diretamente ao produtor, dando-lhe suporte à produção integrada. Ele fala ainda: sabemos que é muito difícil manter esse tipo de união, mas graças a Deus estamos conseguindo e esperamos continuar a crescer. Sobre esse mesmo assunto de associações, o Paulo César Bastos comentou o artigo, né, dizendo que é de Feira de Santana, na Bahia. Isso, é da Bahia, de Feira de Santana. Então ele fala assim: sou produtor rural e engenheiro. Na engenharia, aplica-se cotidianamente a máxima: não se constrói nada sozinho. E ele continua dizendo: precisamos aplicar isso na cadeia produtiva da pecuária, né? Lembrando que ele acredita que algumas características que são indispensáveis que sejam aplicadas na atividade seria a cooperação, capacitação, comunicação, compromisso e confiança. Uma outra carta que a gente separou fala a respeito do plano de recuperação da independência, né? A respeito do plano que foi aprovado pelos credores, né? E o Wagner Luiz Dias Cardoso, de Nanuque, Minas Gerais, nos enviou a seguinte contribuição: valeu a união da classe pecuarista demonstrada nas assembleias. Gostaria de parabenizar todas as entidades envolvidas nesse momento de dificuldade. Parabéns à CNA, à FAMATO, à FAMASUL, à FAEG, à Climate e outras. O trabalho foi bem coordenado, com a presença de advogados e diretores das entidades durante as assembleias. Demonstramos força, conquistamos nosso espaço e aprovamos um plano bem superior ao inicialmente apresentado, graças às nossas entidades de classe.
Bom, eram essas cartas aí que a gente separou para vocês. E até interessante aí comentar assim, que essa última carta, que é um comentário em relação à questão da dependência, da aprovação da recuperação judicial, mas que tem uma grande ligação com o tema do último editorial, que é associações de pecuaristas, que mostra assim, esse exemplo, a recuperação judicial da dependência foi um exemplo que foi contra a máxima ou contra o senso comum, o que as pessoas mais acreditam, que o pecuarista não é unido, o pecuarista não participa de entidades, e foi uma prova assim, muito nova, muito recente, de que realmente está funcionando e realmente que num momento de necessidade os pecuaristas se uniram e conseguiram um resultado interessante. Então esse é o final do nosso primeiro episódio, nossa primeira conversa em vídeo com vocês. Gostaria novamente de convidá-los a enviar sugestões, comentários, críticas, e como a gente pode melhorar essa iniciativa aqui em vídeo, né? E também como a gente pode melhorar o conteúdo do site como um todo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.